E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um descritor, O descritor 3, certo? Do SAEP de matemática do nono ano, tá certo? Então, vamos tentar fazer um vídeo bem sucinto, bem rápido, sem nenhuma complicação, tá bem? Então, deixa eu ver aqui somente. Então, vamos lá, SAEP 2020, matemática, comigo, o professor Marcelo Oliveira, e vamos para o descritor 3, que é justamente identificar propriedades de triângulos pela comparação das medidas de lados e ângulos, tá certo? Então, nesse descritor 3, vamos lá para o conteúdo de triângulos, Que triângulo é um polígono, Que é formado por 3 lados e 3 ângulos, O número de lados é igual ao número de ângulos, tá certo? E, polígono tem um descritor somente para ele, mas polígono é qualquer figura, que é formado por segmento de reta, que é uma linha poligonal, tá certo? Então, ele está dizendo aqui que a gente vai explorar do aluno justamente, saber relacionar a medida de lado e a medida dos ângulos, tá bem? Então, temos aqui os objetivos, o que é que vai avaliar, O objetivo é justamente identificar triângulos no nosso cotidiano, compreender a diferença entre lados e ângulos, reconhecer as características próprias de cada tipo de triângulo e classificar triângulo de acordo com seus lados e seus ângulos, tá bom? Então, o triângulo aqui, que é uma figura formada por linhas poligonais, E o número de lado ele dá também o nome do polígono, que tem triângulo, geralmente ele tem 3 lados, porque também tem 3 ângulos. Triângulo vem justamente dessa quantidade de ângulos. Então, tem aqui um exemplozinho fácil. Geralmente eu uso uma letra aqui no vértice, tem o vértice A aqui com o ângulo A, o vértice B com o ângulo B e o vértice C com o ângulo C. Então, os lados aqui seria quem? Se eu fosse querer fazer a nomenclatura aqui, da questão dos lados, eu poderia fazer assim, os lados. O que são os lados? É o segmento que vai de A até B, tá certo? O segmento que vai de B até C e o segmento que vai de C até A. Então, esses são os 3 lados, tá certo? Também, em todos os triângulos tem os vértices, tá bom? O que é o vértice? O vértice justamente é o ponto de encontro dos 2 lados, que justamente é representado por uma letra. Então, o vértice A, junta justamente o encontro do lado entre AB e AC. Temos o vértice B, que é o encontro do lado AB com BC, e temos o vértice C, que é justamente o encontro do lado AC com BC, tá bom? Então, tem isso aqui. E também teríamos os ângulos internos, tá bom? Eu tenho os ângulos internos, Que os ângulos internos são justamente a abertura, que é representada também por uma letra, Só que ela tem um chapeuzinho, Então, o ângulo interno aqui eu teria o ângulo A, Também teria o B, Só que o chapeuzinho ficaria em cima do B, e o C, o chapeuzinho. Então, a diferença de vértice para ângulo na nomenclatura é porque os ângulos internos tem justamente um chapeuzinho em cima, tá bem? Então, temos aí, não temos diagonais porque o triângulo é o único polígono que não tem diagonal, tá bom? Então, outra coisa que dá para perceber aqui, pessoal, é o seguinte, que a soma dos ângulos internos, ele sempre vai dar 180, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Pode ser qualquer triângulo de qualquer tamanho. A soma dos ângulos internos sempre dá 180. Uma maneira fácil de você perceber isso aí é muito simples, seria isso aqui, ó. Veja que aqui ele continuou o prolongamento do lado BC, e formou esse ângulo aqui. Aí veja que esse ângulo Czinho, C' é igual a esse ângulo, porque eles são opostos pelo vértice, Então, esses aqui são iguais. Só que se você pegar esse pedaço da figura aqui, ó, imagina você corta esse pedaço e encaixa ele aqui, Então, esses ângulos são iguais e eu pegar esse lado também aqui, rasgar, se fosse de papel, por exemplo, colocar aqui, Então, na verdade, quando eu encaixasse os 3 ângulos, daria isso aqui,
Então, essa medida todinha aqui, ou seja, o ângulo C' mais a linha mais B' daria 180. Então, logicamente, né, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, então o resultado dele, a soma dos três, sempre vai dar 180, tá certo? Não tem como escapar disso aí, né? Um ângulo pode ser maior, o outro menor, mas sempre vai dar 180, tá bom? Então é isso aí, né? E ele diz o seguinte aqui, todo polígono, o número de lado é igual ao número de ângulos, né? Como eu falei, 3 lados, 3 ângulos, por aí vai, né? Então, no triângulo existe uma relação entre as medidas dos lados e a medida dos ângulos. Nessa direção, vale ressaltar quanto a medida dos lados dos triângulos são classificadas da seguinte forma, ou seja, eu posso classificar o triângulo tanto quanto a medida dos lados, quanto a medida dos ângulos, né? Então, de forma bem rápida aqui, eu tenho, ó, né? Um triângulo equilátero, né? Um triângulo equilátero justamente porque tem os três lados iguais, estão vendo? Aqui ele tá colocando esse dois tracinhos aqui para dizer que esse lado é igual a esse e também é igual a esse, tá bom? Então, tem uma relação, pessoal, entre o lado e o ângulo, tá certo? Quando eu tenho um ângulo aqui, o seu lado oposto ele é proporcional. Então, se esses três lados são iguais, né? Os três ângulos também são iguais, tá bom? Então, todos esses três ângulos aqui são iguais, certo? Então, todos eles são iguais, né? Já aqui é o seguinte, né? No triângulo isósceles, ó, veja que eu tenho esses dois lados aqui. E esse aqui são iguais, né? Já esse aqui é diferente, tá vendo? Quando eu tenho um triângulo com dois lados iguais, eu digo que eles são isósceles. Aí, logicamente, é o seguinte, ó. Esse ângulo é oposto a esse lado e esse ângulo é oposto a esse lado. Se os lados são iguais, então os ângulos opostos também são iguais, tá bom? E esse ângulo aqui, ó, é diferente, tá vendo? Porque o lado aqui embaixo é diferente, tá vendo? Já nesse último aqui, pessoal, eu não coloquei o nome, mas a classificação desse triângulo aqui, se você olhar, ó, os três lados são diferentes, eu digo que ele é um triângulo escaleno, tá vendo? Ó, escaleno é porque eu tenho os três lados diferentes, tá vendo aqui, ó? Aqui, tá vendo? Aqui é 3 e aqui é 1. Então, logicamente, tá vendo? Os três lados são diferentes. Se os três lados são diferentes, os três ângulos também são. Agora, ele tem como eu falei, ele tem uma característica aqui, vejam. Ó, se você olhar aqui, né? O maior ângulo é esse aqui, ó. Porque, né? Ele estaria oposto ao lado maior. Tá vendo? Esse aqui é o menor porque ele está oposto ao lado menor, ou seja, o ângulo e o lado oposto são proporcionais. Tá vendo? Né? E também, pessoal, a gente pode classificar quanto a quantidade com relação à medida dos ângulos, né? Então, veja esse triângulo aqui, se eu olhar os ângulos agora, eu tenho esse ângulo, então eu tenho esse ângulo e eu tenho esse ângulo, né? Todos esses ângulos, ele tem um valor menor, certo? Então, esses ângulos ele tem um valor menor do que 90 graus, tá certo? Tá aqui, menor do que 90. Se eu tenho um ângulo menor do que 90, vocês lembram que são ângulos agudos, não é isso? Então, ângulos agudos, o triângulo seria um acutângulo, porque esse acutângulo aqui vem de ângulo agudo, né? Então, um triângulo que ele tem os três ângulos com a medida menor do que 90, eu digo que ele é acutângulo, né? Já nesse aqui, ó, não ficou bem claro aqui, mas esse ângulo aqui ele é igual a 90. Então, eu tenho um triângulo que tem um ângulo igual a 90. Se eu tenho um triângulo que eu tenho um ângulo igual a 90, então esse triângulo é chamado de triângulo retângulo, porque reto, né, é um ângulo reto, né? Ou seja, tem um ângulo reto. Lembrando também que o triângulo não pode ter mais de um ângulo reto, né? Por quê? Porque a gente viu que a soma dos três tem que dar 180. Se eu colocar dois ângulos retos no triângulo, então o outro lado, logicamente, não vai fechar. E eu não posso ter um triângulo com ângulo zero, né? Porque os dois, 90 com 90, se eu tivesse dois ângulos retos, já daria 180, né? Então o outro teria que ficar com zero, porque tem que obedecer a essa regra aí, né? E no final aqui eu tenho um que tem um ângulo maior do que 90 graus, né? Então ele é chamado justamente de
perdão, obtusângulo, certo? Por que obtusângulo? Porque vocês estão lembrados que o ângulo, né? Quando eu tenho um triângulo quando eu tenho lá um ângulo maior do que 90 graus, eu chamo ele de ângulo obtuso. Então, logicamente, o triângulo obtusângulo é porque eu tenho um ângulo maior do que 90 graus. Assim como o triângulo obtusângulo também não pode ter mais de um ângulo obtuso, né? Isso, se eu tenho dois ângulos obtusos que é maior do que 90 graus, já passaria de 180, tá bom? Então, com relação aos lados, eu tenho equilátero, três lados iguais, logicamente os três ângulos são iguais, tá certo? O isósceles tem dois lados iguais, então tem dois ângulos lá da base, que são chamados da base, né? Esse lado diferente a gente chama que é a base, então esses ângulos que são iguais, que são opostos aos lados iguais, são chamados de ângulos da base, né? E são iguais. E eu tenho o escaleno que tem os três lados iguais, né? E os três ângulos também iguais. Quando eu olhar a medida do ângulo, né? Não quer saber se ele é igual ou diferente, eu tenho o seguinte, né? Acutângulo, três ângulos menor do que 90 graus. Retângulo, um ângulo reto, né? Obtusângulo, um ângulo obtuso, tá bom? Então, é muito simples, não tem complicação, tá bom? Ele tem aqui, ó, tá vendo? Equilátero, triângulo, né? Tem os lados com medidas iguais, dessa forma os ângulos devem também ter medidas iguais, né? O que eu acabei de falar. Isósceles tem dois lados com medidas iguais, portanto tem dois ângulos com medidas iguais, né? Escaleno, o triângulo escaleno possui os lados com medidas diferentes, portanto os ângulos terão medidas diferentes, tá bom? E também vale o seguinte, né? Aqui a questão sobre a projeção do triângulo, né? Vale destacar que dois triângulos são semelhantes quando eu expando os lados, mas os ângulos também permanecem congruentes, né? Ou seja, os lados podem aumentar, mas os ângulos proporcionais, né, tem que continuar com a mesma medida, né? Os ângulos permanecem congruentes, né? O valor da mesma medida só muda o valor do lado, tá bom? E aqui ele tem um exemplo bem fácil, né? Então, aqui, ó, ele tem que o triângulo é, sem dúvida alguma, um dos polígonos mais estudados no ramo da geometria. O fato da soma dos ângulos internos resultar em 180 constitui uma de suas características. Com base no triângulo retângulo abaixo, assinala a alternativa que apresenta corretamente a informação sobre como identificar a medida de um dos ângulos internos do triângulo. Então, veja que aqui ele tem um triângulo, né? Ele tem aqui, esse aqui é um ângulo reto, né? A gente sabe o valor. Esse aqui é um ângulo lá, um ângulo B, que a gente também não sabe o valor, né? Mas tem uma letra aí dizendo que é o valor. Então, imagine se eu quisesse calcular essa interrogaçãozinha aqui, eu quero calcular esse ângulo. Como é que eu calculo, né? Como era que eu ia calcular? Então, isso aqui é só usar a regra, né? A gente viu que quando eu somar os três ângulos, tem que dar 180, né? Então, ele deu o seguinte, ó. O ângulo B, não é isso? Mais um ângulo reto vale quanto? 90. Maior, né? Mais, tá ok? Essa interrogação aí, né? Tudo isso tem que dar igual a 180. Olha, eu quero calcular o valor da interrogação, né? Então, se eu quisesse fazer uma relação para calcular o valor da interrogação, eu deixo a interrogação de um lado e na equação do primeiro grau, né, a gente viu que é só passar os valores para o outro lado, tá bem? Então, isso aqui teria o seguinte, né? A interrogação seria igual, veja, 180 está do lado direito, continua do lado direito, não faço nada. B está do lado esquerdo, ele passa para o outro lado com a operação inversa, não é isso? B do lado esquerdo, ele fica positivo, quando eu passo para o segundo membro, ou do lado direito, ele passa negativo. Então, vai ficar menos B, não é isso? E menos 90, ok? Menos 90. Então, isso aqui ficaria o seguinte, né? Só dando uma ajeitada aí, vai ficar assim, ó. A interrogação vai dar igual a 180. B eu não sei quem é, não posso calcular, né? Mais 90 eu sei quem é. Então, eu posso juntar esses dois aqui e colocar o B para o final, só trocar. Né? Aí agora eu posso calcular essa soma aqui, ó. 180 menos 90 vai dar justamente 90, não é isso? Menos B, ok? Então, se eu quero calcular aqui, também, se eu quero calcular o ângulo B, ficaria assim, ó. Né? Interrogação seria igual a 90 menos B, né? Que é justamente a resposta dessa letra
A aqui. Né? Então não tem dificuldade nenhuma, é só saber que a soma dos três dá 180. Tá bem? Muito simples, muito fácil, né? Não tem dificuldade nenhuma. Nesse outro aqui, ele é o seguinte, né? Um dos ângulos de um triângulo é desconhecido, que é o ângulo X, né? Não sabe quem é, né? Os dois ângulos restantes são, respectivamente, Y, que vale 55, e Z, que vale 35. Com base na teoria da soma dos ângulos internos do triângulo, qual é a medida desse ângulo e como podemos nomear esse triângulo, tá bom? Então, isso aqui é só você fazer o seguinte, né? Imagina que você tem lá o triângulo, né? Então você tem lá, né? Então você faz o triângulo lá, assim, imagina que eu tenho lá um triângulo, né? Um triângulo qualquer, sei lá, eu não sei quanto é que vale as medidas, tá bem? Né? Então, suponha que aqui eu tenho um ângulo, né? Aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro, tá bom? Então suponha que aqui eu tenho um X, tá bem? Aqui eu tenha, sei lá, o 55, e aqui eu tenho o 35. Né? Então, se eu quero calcular o valor de x, então é só usar a equação. Né? Então, ó, x mais 55, né? Mais 35, lembrando que esses valores são em graus, não é isso? Que é a medida a unidade de medida do triângulo vai dar igual a 180. Né? Usando a equaçãozinha, também. Deixa eu ficar só aqui em cima. Também. Usando a equaçãozinha, né? Eu vou ter que x é a mesma coisa, né? Eu vou isolar, né, o x, então vai ficar 180 menos, né? 55 está somando, passa subtraindo, e 35 está somando, também passa subtraindo, tá ok? Então o valor de x vai ser igual a 180, tá bem? Esses dois que tá subtraindo aí, eu posso juntar os dois, né? Estou devendo 55, estou devendo 35, então no final vai dar justamente 90, né? 90. E agora eu sei que x vai dar igual a 180 menos 90, né? Logicamente vai ser 90, né? Então, o valor do meu ângulo x vai ser 90, né? E com base nessa informação agora, ó, eu posso classificar ele, né? Ele diz o seguinte, ó, o valor de x é 80 e eu tenho um triângulo acutângulo, não, tá errado, não é isso? A gente calculou que não é. O valor de x é 75 e é um triângulo escaleno, também não. Né? O valor de x é 90 e é um triângulo retângulo? Sim, né? Logicamente. A gente viu que quando o triângulo ele tem um valor, né? Tem um ângulo igual a 90 graus, a gente classifica ele como um triângulo retângulo. Né? Então, nesse caso aqui, seria a letra C. Tá certo? Então, não tem dificuldade nenhuma, é só fazer a continha igual a 180. Né? Quando eu somar os três ângulos internos, é igual a 180. Sempre vai ser igual a 180. Não tem dificuldade nenhuma, tá bem? Então, vamos exemplo aqui, né, para a gente ir para o que interessa. Né? Então, é o seguinte, observe o triângulo abaixo. Né? Então, ó, eu tenho lá um ângulo x, um x mais 10, e no ângulo externo, lá fora, tem um ângulo 110 graus. Né? Lembrando que a gente viu que só posso somar para dar 180 os ângulos internos, tá bem? Então, ele diz o seguinte, ó, o valor de x é quanto? Né? Eu quero calcular o valor de x, tá bem? Não tem dificuldade. Pessoal, como é que a gente faz? É muito fácil, pessoal. Ó, né? Deixa eu só olhar aqui. Então, imagina que eu tenho o seguinte aqui. Né? Eu quero o ângulo, os três ângulos internos. Né? Então, eu tenho esse, né? Tenho esse, e eu tenho esse aqui, que eu não sei quem é, mas eu sei o seguinte também, ó, duas semi-retas opostas, ele também dá 180. Então, eu tenho aqui 110. Quando eu juntar né, qual é o valor que eu junto para dar 180? Então, eu tenho que esse ângulo aqui é justamente 70, né? Porque 70, né? 70 com 110 vai dar 180. Então, quando eu somar esses dois aqui, ó, né, vai dar 180. Mas eu não quero esse, né? Eu quero calcular o valor de x aqui. Então, agora, muito fácil. Também aplica a mesma regra, né? Então, a mesma regra dá o seguinte, né? Ó, x, né, mais aquele outro valor é x
mais 10, certo? Mais 70. Tudo isso tem que dar igual a 180, tá vendo? E agora é só isolar o x, né? Então tem um x aqui, de um lado fica x mais x, vai dar igual a 180 que já está do lado direito, o 10 está positivo, passa, né, com a operação inversa, e o 70 está somando, também passa com a operação inversa. Não é isso? Então vai ficar assim. Tá vendo? Vai ficar x mais x do lado direito, e do lado esquerdo vai ficar 180 menos 10 menos 70, né? Então, se eu somar x mais x, eu posso somar porque os dois, né, são as incógnitas, x mais x vai dar 2x, né? E do lado direito vai ficar 180 menos 10, 170 menos 10, 100. Vai ficar assim, né? E então, como eu quero saber o valor de x, só isolar agora. Ó. X vai dar igual a 100. O 2 está multiplicando, o x ele passa dividindo, né? Isso vai ficar dividido por 2, né? Então, logicamente, quando eu tenho 100 dividido por 2, eu vou ter que meu x vai dar igual a 50 graus. Então, não tenho dificuldade nenhuma. Então, tá aqui, ó. Né? O valor do meu x é 50, né? Se ele quiser saber o valor dos ângulos, olha o quê? Ó? X aqui, então esse ângulo é 50. Né? Então, aqui daria 50. Esse aqui é x mais 10, ó. X é 50, então esse ângulo daria 60. Okay? E esse 70. Então, se você somar os três, você vai ver que vai dar 180, né? Porque não tem como errar. Matemática exata, fizemos tudo certo, então não tem como errar, tá bom? Vamos lá. Esse aqui ele deu o seguinte agora. Observe esses dois triângulos, né? As medidas de seus lados estão registradas numericamente. Os seus ângulos com símbolos iguais mostram que possuem medidas congruentes. Sendo assim, assinala a opção que contém a afirmativa correta. Né? Então, é o seguinte. Né? Então, tem os dois triângulos aqui, ó, né? Um lado 16, o outro é 8. Um lado 14, o outro 7. Então, o 12 é 6. Então, e os ângulos aqui, esse é congruente a esse é congruente a esse é congruente a esse. Na verdade, a gente pegou esse triângulo aqui e dividiu a medida dele em duas, não foi? Então, ó, 8 dividido por 2 dá 16, 14 dividido por 2 dá 7 e 12 dividido por 2 dá 6. E os ângulos ficaram congruentes, né? Então, a gente falou sobre isso aí, né? Então, ó, quando eu aumento ou diminuo triângulos, pessoal, que eu mexo com um lado, mas os ângulos permanecem o mesmo, então a gente tem triângulos semelhantes. Lembra que eu falei? Então, nesse caso aqui, está o seguinte: triângulos não são semelhantes, porque não são equiláteros. Tem nada a ver com um triângulo equilátero ou não, né? Os triângulos não são semelhantes, porque apesar de seus lados correspondentes serem proporcionais, seus ângulos correspondentes têm medida diferente. Não. Né? Os lados não têm medida proporcional e os ângulos são congruentes, né? São congruentes, não tem medida diferente. Né? Os triângulos não são semelhantes, porque somente seus. Deixa eu ver aqui, pessoal, não dá para ver aqui. Deixa eu ver aqui. Seus ângulos correspondentes são congruentes, né? Não tem nada a ver, né? Tem o ângulo lá, do lado pode ser. E é o seguinte: os triângulos são semelhantes, porque seus ângulos correspondentes são congruentes e seus lados correspondentes são proporcionais, né? Então, a resposta certa aqui seria a letra D, né? Foi o que a gente viu, né? Então, o mesmo com o lado fica proporcionais e os ângulos continuam o mesmo, tá bom? E agora chegou a vez de vocês, né? Então, 5 questõezinhas, como sempre, né? Então, ele deu o seguinte, na primeira. Fabrício percebeu que as vigas do telhado da sua casa formavam um triângulo retângulo, como desenhado abaixo. Então, ó, tem um triângulo retângulo, tá vendo? Se um dos seus ângulos mede 60, né? Tem um lá que é 60, que ele já está mostrando aqui na figura, o 60, quanto mede os outros ângulos, né? Então, ele quer saber a medida desse e desse, né? Então, não tem dificuldade nenhuma, né? Aí ele diz o seguinte: um mede 22 e o outro 90, um mede 45 e o outro 45, um mede 56 e o outro 56, ou um mede 90 e o outro 28. Então, isso aí é só aplicar a regrinha lá, né? O triângulo retângulo está dizendo já o triângulo retângulo, então a gente já sabe já o que é um triângulo retângulo, por que é retângulo, então a gente já sabe a medida de um ângulo. Então é só calcular a medida do ângulo, tá bom? E assim dizer dos dois. Isso aqui é o seguinte: duas escadas estão encostadas em dois muros, como mostra a figura abaixo, né? Então, tem duas escadas, né? Então aqui, ó, essa escada está encostada nesse muro e essa escada está encostada nesse muro, tá bom?
Quanto mede os ângulos formados pela escada maior e menor, encostada no muro? Então ele quer saber aqui, esse ângulo aqui e esse, tá bom? Então é só aplicar a regra da soma dos ângulos internos, né? Então eu calculo a medida do ângulo maior, né, que é formado pela escada maior e o muro, e também eu calculo a medida do ângulo menor, que é formado pela escada menor e o ângulo, e o muro menor, tá bom? O terceiro, a figura abaixo representa uma peça de madeira em que um dos lados mede 20 graus, tá bom? Ou 20 centímetros, desculpa. E cada um dos ângulos assinalados mede 50 graus. Né? Então tem aqui, ó, tá vendo aí? Um lado mede 20, dois ângulos embaixo 50 e tem o outro lado que mede X. Né? Então justamente é isso que ele quer saber. Nessa peça, quanto mede o lado indicado pela letra X? Lembra somente de triângulo semelhante, né? E também diz o seguinte, né? Lados opostos, ângulo menor, lado oposto maior, ângulo maior, desculpa, ângulo maior, lado oposto maior, ângulo menor, lado oposto menor, tá certo? Então aí você vê, né? Tem aí a relação e eu vejo qual é o valor de X, né? O quadro é o seguinte, de acordo com o triângulo abaixo, assinala a alternativa correta, né? Então tem aí, ó, igualzinho que a gente fez nos exemplos, tá certo? Isso aí não tem nem o que falar. Eu tenho um triângulo que tem um ângulo X, o outro é 55 graus e o outro é 25 graus, né? Então, ele diz o seguinte, o valor de X é 90 e eu tenho um triângulo retângulo, B, o valor de X é 80 e este é um triângulo retângulo, e o valor de X é 75 e este triângulo é escaleno. Ou o valor de X é 55 e este é um triângulo isósceles. Então, você calcula o valor de X e aí já sabe, olhando a classificação dos lados e ângulos, né? E o quinto é o seguinte, o professor de Carla fez o seguinte triângulo no quadro negro, né? Então, ele fez lá um triângulo. Eu tenho um lado que mede Bzinho, Azinho e Czinho. E eu tenho um ângulo que mede A 55, C 64 e B 61. Então, com relação a relação correta existente do lado desse triângulo é o quê? Então, só você olhar o ângulo, né? Ângulo maior, lado oposto maior. Então, ele quer saber quem é maior. Se C é maior do que B e B é maior do que A, se B é maior do que A e A é maior do que C, se o lado A é maior do que o lado B e o lado B é maior do que o C, ou se o lado B é maior do que o C e o lado C é maior do que o A. Então, só olhar pelos ângulos aí, já dá para saber, porque o ângulo C está oposto ao lado Czinho, né? Então, tem que fazer, né? Então, pessoal, é isso aí, né? Um pouco rápido para não ficar muito desgastante. Qualquer coisa, na onde for a atividade, você dá uma parada, dá uma pausa, tá bom? E resolve, não esqueça de mandar para mim, né? Também não esqueça de se inscrever lá no canal para você receber todos os vídeos, né, semanais. Não precisa nem estar olhando no grupo, né? Diretamente a hora que eu posto é praticamente quase a hora, né, da nossa aulinha na segunda, né? Então, para você receber, se caso se eu enviar antes, né, você já sai na frente, né? Quando chegar o dia da aula, você já vai estar sabendo de tudo, né? Então, é isso aí, tá certo? Espero ver vocês em breve, né? E aquele abraço, né? E fique com Deus, tá certo, pessoal?